é recorrente essas mulheres, por exemplo, que viveram num outro tempo de repressão sexual e chegam para você em algum dado momento ali do segmento ou da consulta e trazem essa questão de querer se conhecer? Você pega bastante? Mas se perguntar ativamente. Porque, novamente, acho que a questão do etarismo ou do tema da sexualidade, se a gente não pergunta... Não sei, por exemplo, com as mais jovens, né? Meu público acaba sendo 50 a mais, 60 a mais, 70, 80 a mais. Mas eu acabo perguntando ativamente. Claro, num ambiente privativo, mas se eu não perguntar, muitas vezes esse assunto não vem. A não ser que a pessoa venha exatamente me procurando por isso. Mas eu acho importante a gente perguntar ativamente, porque muitas pessoas idosas têm medo do suposto julgamento que o profissional vai fazer. É o medo de ser, entre aspas, taxado de uma velha safada ou de um velho assanhado, que vai fazer com que as pessoas não falem para você ou para mim que está com ressecamento, está com falta de desejo, ou queria se descobrir, queria saber como usar um objeto sexual, um brinquedo sexual. Mas, enfim, eu acho que se a gente não perguntar ou aprender a se comunicar, as pessoas não vão falar com a gente. Não, é muito legal você falar isso, que outro dia a gente estava trabalhando com os residentes, um artigo, era um artigo de revisão que contava um pouco a história da libido, assim, né? E de como isso foi sendo feito, os diagnósticos, como os códigos internacionais mudaram, o DSM também, que fala de saúde mental, quais foram as doenças, as disfunções sexuais. E lá mostrava alguns artigos na revisão que os psiquiatras muitas vezes não se sentiam à vontade e habilitados para tratar sexualidade. E os ginecologistas tampouco. Então, em teoria, seriam as pessoas que mais conversariam de sexualidade com aquela paciente. Lógico que o artigo tinha um recorte que não tratava da geriatria, não tratava da clínica, não falava muito também sobre medicina de família e comunidade. Mas, você trazendo isso de perguntar de forma ativa, eu pergunto também de forma ativa nas minhas consultas. Tem sempre um tópico sexualidade. Pelo que eu entendi, você também. Você sente que é porque é você que trabalha com sexualidade ou isso já está mudando na geriatria para as pessoas olharem para isso? Eu acho que é um processo. Ainda não vejo algumas escolas tratando desse tema, digo escolas de geriatria, né, de centros de formação de geriatras, mas é importante a gente trazer isso ativamente. Inclusive, acho que essa oportunidade é muito legal, né? Você me falou que tem estudantes, médicos que te seguem, a gente falar, gente, perguntem ativamente. Tem um estudo, quando eu estava preparando alguma aula sobre comunicação e sexualidade, que é muito legal. É um grupo de Israel, comparou 2 grupos de médicos. Um grupo que tinha formação em sexualidade com um grupo que não tinha formação em sexualidade. Ou estudos, ou alguma especialização, alguma capacitação em sexualidade. O grupo que não tinha capacitação ou nenhum contato não se sentia confortável para abordar o tema. E, geralmente, o raciocínio desses médicos era muito baseado na biologia e eles ofereciam, geralmente, tratamento apenas farmacológico para as pessoas. E o outro grupo, que já era um grupo mais familiarizado com as questões da sexualidade, se sentia confortável de abordar o tema nas consultas, fazia um raciocínio do bio, psico, social, cultural, e quando ia oferecer alguma forma de tratamento, não era só remédio. Podia ser remédio, mas envolvia um leque maior de possibilidades. Orientações, mudança de comportamento. Vocês viram? Eu não falei que ia ser bom? A gente sempre conversa sobre comunicação, porque é isso também. Eu trabalho também com essa linha, né? E você trouxe agora há pouco de mudar o foco da doença e colocar a pessoa como centro. Isso é a medicina centrada na pessoa. E isso já demonstra, quando a gente trabalha habilidade de comunicação com esse estudante, com esse profissional, que vai estar ali na linha de frente atendendo os pacientes, e que ele aprende que tem que olhar para o ser humano, e não dá para falar de sexualidade só falando de corpo, porque existe a questão do afeto, existe a questão da saúde mental, existe a questão econômica, existe a questão social, preconceitos, existe a questão cultural, religiosa. Ou seja, a sexualidade ela vai sendo atravessada por tudo. Se a gente não treina esse indivíduo para entender isso, ele começa também a partir dos próprios julgamentos. Então ele tem os julgamentos culturais, sociais, econômicos, religiosos. Daí ele fala, acho que não tem espaço para os meus julgamentos. Então, só me resta olhar para o corpo. E daí eu dou um remédio só, né? Porque se o corpo dessa pessoa está doente, eu dou um remédio para tentar tratar. Sendo que é tentar acolher o outro na individualidade do outro, né? Exato. E sexualidade é isso. Mas
se a gente for olhar para os outros aspectos também do processo de saúde e doença, também é isso, né? Não é só a sexualidade que é isso. É tudo. E eu acho uma coisa engraçada, para nossa geração que cresceu assistindo Titanic, a gente sabe que um iceberg, gente, o que a gente enxerga no iceberg é acima do nível do mar e é a ponta do iceberg, é o menor volume. Eu faço essa brincadeira com o Titanic para falar que no topo do iceberg estão os aspectos biológicos, biomédicos. Então, uma queixa de sexualidade, às vezes é a ponta do iceberg ali, alguma questão. Embaixo do iceberg, que a gente não vê, se a gente não perguntar, não investigar, entre essas questões psíquicas, sociais, culturais, espirituais, entre outras, né? Uhum. Porque é muito mais como o indivíduo entende o que está acontecendo com ele, como aquilo afeta ele, do que a doença em si, né?